Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? O frio chegou, então nós temos que parabenizar, né, os irmãos que com coragem saíram cedo de casa, né, para estar aqui na casa de oração. Que bom, que bom. A senhora cantou uma música antiga, mas diferente, né? Roupagem nova, muito legal, gostei. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Hoje o tema da mensagem é Jesus Cristo, o único mediador verdadeiro. Vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Jó. E na verdade, assim, quem não tem Bíblia, pode ser NVI, talvez, por favor. Vamos colocar aqui Jó 16, de 16 a 22. O livro de Jó, no Antigo Testamento, estamos estudando esses dias. Depois começa Salmos. Aliás, já estamos no livro de Salmos, né? Lúcia, já estamos no Salmo. Ontem foi de 1 a 5, hoje deve ser de 6 a 10. E vamos estudando a palavra de Deus. Mas o livro de Jó é um livro interessante, 42 capítulos, e é um livro que fala de um homem que sofreu bastante, teve dificuldades por lutas espirituais, por ter sido atingido pelo inimigo das nossas almas, com a permissão de Deus. Então, é um livro interessante, e vale a pena a gente estudar alguma coisa. Então, Jó 16, de 16 a 22. Vamos ver lá. Eu vou ler junto com os irmãos aqui, fica fácil, né? Tem que ficar preso aqui na gravação, né, pastor? O meu rosto está rubro, de tanto eu chorar, e densas trevas circundam os meus olhos. Agora vocês, todos juntos. Vocês não tomaram café da manhã, não, irmão? Estão sem força na voz. Vamos falar. Não, estou de jejum, tá certo. Vamos ver o outro aqui. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso para o meu clamor. O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. 21. E o último, pois dentro de apenas alguns anos eu farei a viagem que não tem volta. Muito bem. Amados, sabemos que a vida não é fácil. E vivemos diante de tantos desafios na nossa vida, não é? O trabalho, o sustento da família, a saúde. Buscamos uma saúde, que a nossa saúde esteja boa. Até nos preocupamos em, quem sabe, fazer algum exercício, uma academia, uma caminhada e várias coisas hoje em dia. Tomar vitaminas, cuidamos da saúde. Mas são muitas demandas a enfrentar, né? E especialmente as tragédias naturais que ocorrem no mundo todo. Terremotos, tornados, especialmente nos Estados Unidos, enchentes, deslizamentos de terras, tsunamis, furacões. Comecei a mensagem muito para baixo, né, irmãos? Assim, é uma reflexão da realidade da vida. A lista é grande das lutas naturais. E os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, nós temos acompanhado já mais de 20 dias, sofrendo com enchentes, com muitas perdas, muito sofrimento. A natureza está enferma, todos reconhecem isso, reagindo à destruição da mão do próprio homem. E o mundo espiritual tenebroso atua para piorar a situação. Certo, irmãos? Por quê? A Bíblia é clara quando nos ensina que, citando o inimigo das nossas almas, João escreve dizendo assim, Jesus falou, o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então, nesse sentido, o mundo espiritual tenebroso trabalha para se levantar contra nós.
Mas a Bíblia também diz que Jesus Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. O livro de Jó apresenta todos esses elementos de tragédias naturais e pessoais. Jó perde vidas preciosas, seus filhos e alguns dos seus servos. Perde rebanhos e, de repente, de um homem de uma condição financeira excelente, até rico, ele passa a ser pobre e com dificuldades. Há feridas no seu corpo. O inimigo toca nele e lhe deixa com enfermidades. E ele raspava a sua pele com cacos de cerâmica para aliviar aflições. Também essas tragédias aconteceram no sul do nosso país, né? A gente não tem noção. O governador deu uma entrevista dizendo assim, vai demorar mais ou menos 1 ano. Não vai demorar 1 ano, irmãos. Fala de político, né? Não, 6 meses, no máximo 1 ano, talvez um pouco mais. Você pode crer que um pouco mais vai ser um pouco mais mesmo. Porque quem sabe o mais pobre que está lá na ponta vai demorar para receber a ajuda, né? As ajudas vão vir primeiro para os poderosos, lá para os empresários e assim por diante. Então, horas difíceis da nossa vida, nós precisamos de verdadeiros amigos. Por isso, nessa manhã, nós vamos lembrar do melhor amigo que podemos ter, que é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, aquele que virá nas nuvens da glória para buscar a sua igreja. Jesus, não há nome melhor que esse, de ser falado, de ser aclamado, de ser adorado. Cantamos hoje isso, né? Que nós viemos aqui por causa do nome de Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Jesus é maravilhoso. Primeira lição que nós tiramos desse texto, irmãos, é sobre a fé. A fé provada. A fé é provada muitas vezes na nossa vida. Quarta-feira agora, o irmão Seixas trouxe um estudo, né, pastor Pedroso, sobre fé e confiança. E há uma canção que, vez ou outra, cantamos, né, gostamos bastante, que diz assim, toda vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Então, a gente entende que quando a fé é provada, espiritualmente a gente cresce, a gente conhece melhor a Deus, a gente recebe de Deus orientação, comunhão, ajuda. Quando a fé é provada, a gente se aproxima do Senhor. Outros podem talvez se afastar, porque não suportam a provação e aí esmorecem na fé. Mas não é esse o nosso desejo. Mas vamos ser sinceros, irmãos, se nós pudéssemos orar, nós oraríamos assim, Senhor, não precisa provar a minha fé. Por favor, afasta-me da dor, do sofrimento e da luta. Manda só as bênçãos, a paz, a bonança, a alegria, a prosperidade e o 13º reforçado e uma viagem boa para o exterior, roupa nova, manda tudo isso, Senhor, que está bom demais. Ninguém quer ser provado, né, irmãos? Sofrer, sentir dor, não queremos isso. Até o Senhor Jesus, sendo homem na terra, no Getsemane, ora ao Pai, sentindo a hora da dor, da crucificação, da sua morte, e lhe pede, Pai, se possível, é uma oração que ele sabia que não tinha jeito, mas se possível, afasta de mim esse cálice. E assim nós temos orado algumas vezes na nossa vida também. Jesus passou o cálice de sofrimento da fé que é provada. Não tem jeito, irmãos, nossa fé vai ser provada, não tem como fugir disso. Temos um relato importante sobre Jó, depois que aconteceu toda essa tragédia. Mesmo diante das palavras contundentes da sua esposa, que ele disse, Jó 2, 9, 10, assim. Então sua mulher lhe disse, depois que ele estava sofrendo muito, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Mas a partir do capítulo 3, há uma série de situações, de discursos entre Jó e seus amigos, né?
Jó, de alguma forma, tenta defender e se diz inocente diante do tribunal de Deus. Jó se sente assim, irmãos, diante de um tribunal de Deus. Você já ouviu falar sobre o trono branco do Senhor? O juízo final, que todas as pessoas um dia comparecerão diante do Senhor para serem julgados? A Bíblia diz sobre isso. E Jó se sentiu assim antes de chegar esse dia final, pastor Pedroso. Ele se sentiu assim. Eu estou diante do tribunal de Deus, estou sendo julgado, mas ele achava assim no coração dele: eu não tenho maldade, eu não sei por que eu estou passando isso. Então era difícil. Ao ler o texto percebemos que ele está lutando com Deus para tentar de alguma forma entender, receber uma resposta, por que ele está passando isso. E os amigos de Jó que chegaram para consolar, num primeiro momento foram excelentes, fizeram o que era certo. Vindo o sofrimento de Jó, rasgaram suas vestes, choraram em voz alta, e depois ficaram durante 7 dias sentados com ele, sem falar nada, somente tendo compaixão da sua dor. Acertaram nesse momento, foram assertivos, mas depois, com o tempo, Jó angustiado, desabafando, falando, queixando-se de Deus, e eles tomaram a posição de advogados de Deus. Defende Deus, tentando defender Deus, e Jó tentando dizer: não, mas Deus me conhece, eu sou inocente. E esse é o enredo do livro de Jó. Mas mesmo em meio ao seu sofrimento, Jó mantinha sua fé no seu Redentor. E ele disse lá em Jó 19, 25: eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará sobre a terra. E depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus. Parece um pouco diferente, né, do que nós lemos no final aqui, ó. Estão pondo, vocês estão competindo comigo, né? É assim, irmãos, eu falo aqui, eles colocam aqui, é um negócio rápido. Isso é bom, obrigado. O pessoal acompanhar, né? Mas no texto inicial, ele está meio melancólico, ele fala assim: eu vou para um lugar que eu não vou voltar mais, está falando da morte. Mas agora aqui não, ele fala da esperança. Ele fala: não, mesmo que eu morra, eu vou ver um dia o meu Redentor. Irmãos, nós somos seres espirituais, nós somos seres eternos. Há uma eternidade. Vamos ver um dia a face do nosso Redentor. Mesmo que a Bíblia diga que há um julgamento de salvação e de condenação eterna, todos vão se levantar. E a Bíblia diz: todo joelho se dobrará diante de Jesus e confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso eu falo com convicção da palavra do Senhor. Com certeza isso vai acontecer, pastor Pedro, em nome do Senhor Jesus, porque está na palavra. Quem concorda, diga amém. Eu sei que às vezes vocês podem não concordar com algumas coisas, que eu não concordo com tudo que os pregadores falam, irmãos, não concordo, mas o que está na Bíblia e é bíblico, a gente aceita com tranquilidade. Vamos lembrar do que Tiago escreve na sua carta sobre a questão da luta e a tribulação, irmão. Ele diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Então, primeira aplicação desta manhã, irmãos: Deus conhece a sua vida, a minha vida, nossas lutas, nossas provas, e Ele vai nos dar a vitória, aleluia, em nome de Jesus. A nossa fé pode crer nisso, se nós andarmos na palavra, crermos no Senhor, buscarmos com humildade, clamarmos a Deus e nos desviarmos do mal, Ele vai nos dar vitória. Pode permitir uma luta para nos testar, pode permitir uma luta para a gente crescer, mas Ele está no controle da nossa vida. Quem crê que Deus está no controle, diga amém. Segunda coisa que eu aprendo desse texto, irmãos, é que nós precisamos de um advogado. Fale comigo, precisamos de um advogado. Não, vamos junto. Precisamos de um advogado. Verso 19 do texto que lemos diz assim: saiba que agora mesmo a minha testemunha está nos céus, nas alturas está o meu advogado. Jó está falando, né? Está sofrendo, está lutando, mas ele fala: eu preciso de um advogado, eu preciso de que alguém precisa se apresentar diante do Altíssimo, mas está lá no céu minha testemunha. Quer dizer, o juiz está no céu, que é Deus, e o advogado está no céu, que é Deus. Então, é essa situação que Jó está vivendo. Eu preciso de um advogado.
Você sabe, irmão, que num processo criminal sempre há um advogado de defesa e um advogado de acusação, certo? Agora sim, melhorou. Sabe, às vezes eu fico vendo alguns advogados dar entrevista na televisão, nas reportagens, pastora Sandra, quando eles estão lá defendendo o errado. Você já viu isso alguma vez? Defendendo o cidadão que fez besteira, que é estelionatário, que é um encrenqueiro, que devia já estar preso e não ter advogado nenhum. E o cara vem e fala como se tivesse... E eu fico muito revoltado, mas de fato eu tenho que entender que a justiça permite que todos tenham um advogado. E diz o seguinte, bom, ele vai ser condenado mesmo, mas pelo menos a gente trabalha para diminuir a pena, né? Ia ser 40 anos, a gente luta para ser 20 anos, alguma coisa do tipo. Então, sempre existe essa questão. A lei é interpretativa, então, buscamos na lei brechas para resolver os nossos problemas. Sempre assim. Jó está falando que o seu advogado é Deus. Está dizendo, Deus me conhece, sabe da minha vida, das minhas ações, da minha integridade. Irmãos, aqui eu quero destacar uma coisa importante, assim, nós podemos ser íntegros, justos, fiéis a Deus, tementes, e isso é super importante, mas não quer dizer que isso nos garanta a condição de não sermos pecadores, ok? Isso precisa ficar muito claro para nós. Somos pecadores de qualquer maneira, mas... Deus conhece a nossa vida e nós temos que andar na presença do Senhor e buscar o que é reto, o que é justo, fazer o bem, sempre, sempre e sempre. Deus deu testemunho de Jó para Satanás e disse assim, Jó 2:3, quer pôr? Põe para nós lá, vai, já que estamos no Jó 2:3, vamos ler junto aqui. Então o Senhor disse a Satanás, reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, um homem íntegro e justo, que teme a Deus e evita fazer o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Muito bom. Então, irmãos, Deus dá testemunho de Jó. Se alguém comparecer diante de um juiz sem um advogado, certamente estará em dificuldade com a justiça, irmãos. Mas o apóstolo João escreve assim, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um advogado, um intercessor, junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o nosso advogado. Jesus se apresenta diante do Pai para nos justificar, para nos perdoar, para nos salvar, para dizer ao Pai, esse aqui é meu, eu comprei com meu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas por de todo mundo. A palavra propiciação é difícil de entender, mas tem uma versão, a nova versão transformadora, que esclarece bem. Ele diz assim, ele mesmo, Jesus, é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. É o sacrifício para o perdão. Então, propiciação, resumindo, simplificando, é isso. O que é propiciação? Jesus pagou o preço, foi para o sacrifício, morreu na cruz, derramou o sangue precioso e contrapondo um pouquinho o cântico que nós cantamos muito lindo da última música, muito lindo, né? O autor diz assim, nós nunca saberemos o preço que Jesus pagou, no sentido seguinte, que foi muito alto o preço, é isso que ele quer dizer na canção, mas nós sabemos o preço, o sangue de Jesus na cruz do Calvário, esse foi o preço que ele pagou pela sua vida, pela minha vida, pelos meus pecados, pelos seus pecados. Ele pagou o preço da vida dele, o sangue vertido, preço alto, diz o texto em Hebreus. Então, meus amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja, Jesus é o nosso advogado, para chegar um dia no juízo final, perante um Deus santo, só com Jesus na frente, irmãos, só com um documento assinado pelo Senhor Jesus aqui, lavado, comprado pelo meu sangue precioso,
se arrependeu, creu em mim, eu garanto. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus, nome santo. Não importa que haja salvação fora do nome de Jesus, não há salvação fora do nome dele, porque diz lá em Atos 4:12, né? Não há salvação fora do nome do Senhor, porque no nome de Jesus foi dado que pudéssemos ser salvos. Ele é o nosso advogado. Aplicação: tendo Jesus como advogado, ninguém pode lançar acusação sobre a nossa vida. E Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, por Jesus. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à destra de Deus, e também intercede por nós. Todos nós precisamos de um advogado. Quando a gente recebe Jesus, crê no Evangelho, entrega a vida para Deus, se propõe a ser discípulo, você está tendo essa segurança de ter em Cristo Jesus o melhor advogado, que vai te dar a vitória lá no final da tua vida. Mais uma coisa que eu tiro desse texto aqui, e a gente aprende, é sobre um amigo mediador. Um amigo mediador. O verso 21 do texto que nós lemos na versão transformadora diz assim: preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo. Jó está falando assim: a minha situação está tão difícil, eu estou aqui nesse estado, meus amigos que vieram me visitar só falam mal de mim. Deus me conhece, está lá, é meu advogado, mas eu preciso de um mediador, alguém que fale de mim para Deus, que interceda por mim, alguma coisa desse tipo. Jó 12:4, Jó vai dizer que os amigos dele estão rindo dele. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Eu que clamava a Deus e ele respondia, eu íntegro e irrepreensível, um mero objeto de riso. Um mero objeto de riso. Irmãos, a crise de Jó é tão grande, pastora Sandra, que entende bem dessa coisa da psicanálise, que diz lá Jó 14:19, veja a condição social que Jó ficou. A gente fica lembrando um pouco desse povo que está lá no Rio Grande do Sul, né, irmãos? Com as coisas tudo fora de casa, a gente em abrigo, perderam tudo, fotos, tanta coisa. Mas olha o que Jó diz ali, diz assim, Jó 19:14, eu não sei se eu vou ler lá porque não deu, a cor não está legal aqui. Os meus parentes me abandonaram e os meus amigos esqueceram-se de mim. Os meus hóspedes e as minhas servas consideram-me estrangeiro, veem-me como um estranho. Chamo o meu servo, mas ele não me responde, ainda que eu lhe implore pessoalmente. Minha mulher acha repugnante o meu hálito. Meus próprios irmãos têm nojo de mim. Até os meninos zombam de mim e dão risada quando apareço. Todos os meus amigos chegados me detestam. Aqueles a quem amo voltaram-se contra mim. Olha a situação de Jó, meus amados irmãos. Interessante pensar nisso, né? Esses dias eu respondi um questionário de um seminarista, pastor Pedroso, que está fazendo sobre aconselhamento, né, uma matéria lá no seminário, e tinha que perguntar para o pastor 3 perguntas de aconselhamento, né? Aí uma delas assim, que aconselhamento se dá para os pais de alguém que tem um filho envolvido com drogas? Era a pergunta, né? Difícil, né, Manu? Aí eu achei, a gente tem que responder alguma coisa, irmão, pediu para responder, né? E eu disse assim, bom, em primeiro lugar, os pais precisam, assim, amar o filho e continuar amando, apesar dessa situação, certo? Porque assim, os pais ficam desesperados, e se a coisa já está muito pesada, às vezes tem pais que falam, ó, vai embora que a gente não tem mais estrutura de te aguentar aqui e tal. Então, é difícil essa coisa das drogas, né? E Jó estava se sentindo assim, rejeitado. Ninguém queria mais saber dele. Por isso que ele diz assim, eu preciso de um amigo.
Eu preciso de um amigo que me apresente diante do Eterno, que interceda por mim lá no céu, que diga do meu sofrimento, o que eu estou passando tudo isso, e eu me sinto justo, não estou entendendo o que está acontecendo. Então, essa é a luta de Jó. Precisa de resposta, precisa de um amigo. Alguém que não lhe acuse, mas interceda por ele diante do Altíssimo. Então, irmão, quando você vê uma pessoa caída, derrotada, abatida, não chuta ela mais para baixo. Seja um amigo. Se não tiver o que falar, abrace e chore. Às vezes é melhor não falar nada mesmo, mas dizer, olha, eu estou aqui, vamos orar junto. O que você precisa? Eu vou caminhar contigo. A gente precisa de... E esse ambiente da igreja é o ambiente correto, né? Da gente viver, né, pastor Pedro? Essas maravilhas de uma amizade sincera. Paulo escreve a sua carta a Timóteo sobre um mediador nosso diante do Pai, pois há um só Deus. Então, veja, irmãos, há um só Deus, né? Nós temos uma visão de Deus de trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um Deus só. São 3 pessoas, mas é um Deus só, nós não podemos nunca esquecer disso. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Deus e os homens. Quem é esse mediador? O homem Cristo Jesus. Aqui Paulo estava olhando Jesus como aquele que se fez carne, veio habitar entre nós para morrer por nós. Então, Jesus, o homem que morreu, ressuscitou e pelo sofrimento da sua morte adquiriu a condição de ser ainda mais o nosso Salvador, está à destra do Pai. Então, veja só, nós temos Jesus lá no céu, mas o que ele é? Ele é Deus e é homem. Ele não deixou de ser homem, não deixou de ser o Filho de Deus com corpo de glória. Um dia nós vamos ver Jesus, mas vamos poder abraçar Jesus. Já parou para pensar nisso? Como é que você abraça Deus, que é Espírito, que criou todo esse universo? Não abraça Deus, mas a gente vai abraçar Jesus. Não importa se a fila é grande, a eternidade não tem pressa de nada. Eu quero abraçar Jesus, eu quero ver Jesus. Você quer, irmão? Ele é nosso amigo, ele é o nosso mediador. O autor aos Hebreus, falando do sangue precioso derramado na cruz, ele vai dizer assim: por esta razão, por causa do sacrifício de Jesus, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Jesus, aquele que morreu pelos seus amigos. João 15 vai dizer assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E verso 15: já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu lhes tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, lhes tornei conhecido. Então, que pergunta que a gente faz para cada um de nós, irmãos? Você já entregou sua vida para Jesus? Essa é a pergunta, é a aplicação. Creu nele? Deseja a sua amizade? Então é isso. Eu quero encerrar só lendo Jó 42, irmãos, que é um texto importante, porque depois de tudo Jó intercedeu por seus amigos, e Deus abençoou os amigos de Jó, que não entraram em condenação, e abençoou a sua vida. Então diz assim, Jó 42, quer tentar pôr? Você acha que funciona ali, Léo, ou não? Podemos tentar? Jó 2, 42, 7 em diante, alguns versículos para a gente ler junto e fechar aqui, que fala de amigo, né? Jesus, o melhor amigo. Nós precisamos de amigos, amigos abençoadores, pastor Pedroso. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, também disse a Elifaz de Temá: estou indignado com você e com seus 2 amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. 8. Vamos ver o 8. Vão agora até o meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros e apresentem um holocausto em favor de vocês mesmos. O meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não farei a vocês o que merecem pela loucura que cometeram. Então Elifaz
de Temá, Bildade e Naate fizeram o que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Vamos ler o 10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Quem vai dizer amém? Amém. Então, irmãos, quando a gente abençoa, quando a gente ama, quando a gente perdoa, porque Jó perdoou os amigos, né? Perdoou. Foi feito o sacrifício e houve uma restauração. Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Só quero fazer uma oração com a permissão do pastor para fecharmos essa mensagem. Quando a nossa fé é provada, irmãos, a gente cresce na presença do Senhor. Todos nós precisamos de um advogado, e o nosso advogado é Jesus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida para nos salvar, e Ele intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus, nosso Pai, agradecemos por esta manhã, por poder anunciar Jesus Cristo, Pai, Teu Filho amado, o Evangelho da salvação, o nosso querido advogado que está à Tua destra, Pai Santo, intercede por nós, assim como o Espírito Santo também o faz. Meu Deus, obrigado por esta esperança, pelo Teu amor, pela salvação que o Senhor nos dá. Que cada um de nós que está aqui, Pai, possa ter essa convicção e desejar, Pai, ter a Ti como amigo, ter ao Senhor Jesus como amigo e andar na Tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Pode ser.